a Jesus, a Francisco de Paula. Vamos ouvir a mensagem inicial, para começarmos a nossa ambientação, para nós nos sossegarmos, né? Nos tranquilizarmos. Vamos ouvir a nossa irmã Rita, que vai ler uma mensagem para nós. Graças a Deus. Graças a Deus, do livro Pão Nosso, de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, item 66. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo. Efésios 5,15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, meus irmãos. Então, uma boa noite a todos, novamente. E hoje é a primeira sexta-feira do mês. Então, nós sempre, na primeira sexta-feira do mês, nós temos a nossa reunião de conforto, onde vem sempre um médium de uma outra casa espírita, né, com a irmã nossa. E hoje nós temos a presença vem do grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá de Vargem Pequena, o nosso amigo, já conhecido nosso, Raimundo Emílio. E ele vai falar, nós estamos estudando esse ano, este livro aqui, Primícias do Reino. E hoje o ponto que foi determinado, que nós estamos fazendo uma sequência, é o capítulo 17, que é a Rede Viva de Magdala. Depois nós vamos prestar bastante atenção a essa história muitíssimo interessante. Mas começando, como sempre, né, nós vamos ler a mensagem da nossa querida irmã Sheila. Diz assim, é uma mensagem pequena, mas as mensagens de Sheila, embora elas tenham um número pequeno de palavras, ela é enorme no seu conteúdo, naquilo que ela passa para nós e que nos faz meditar sobre aquilo que nós estamos lendo. Então diz assim, saúde e amor. Se buscas a saúde física e psíquica de forma integral, aprende a amar. Assim como a linfa que brota da fonte converte-se no rio que irriga o solo por onde passa, o amor. O amor que nasce do coração fraterno transforma-se em energia luminosa, favorecendo o equilíbrio das células. Quem já aprendeu o valor do verdadeiro amor sabe sair de si mesmo para ir ao encontro do semelhante. Por isso, não conhece a solidão, que é a coisa que muita gente se queixa, né? De solidão. Então, minha gente, depois dessa mensagem da Sheila, que nos leva a refletir, porque as coisas principais da nossa vida, saúde, não é? Saúde integral, não só a saúde física, mas a saúde também espiritual e o amor, que é a mola mestre da nossa vida. Então vamos orar, meus irmãos, com os pensamentos elevados. Nós sabemos que a oração vem da palavra ores, que quer dizer boca, é sentimento,
saindo pela nossa boca. Nada de frases decoradas, nada de coisas assim que a gente pega e lê e acaba decorando e repete mecanicamente muitas das vezes. Vamos orar deixando que o nosso sentimento fale por nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Senhor Jesus, nosso mestre amado, fica conosco, traz para nós a tua luz. Tu que és o caminho, a verdade, a vida, Senhor. Fica junto de nós, dá-nos a tua mão. E que nós possamos, de mãos dadas contigo, Senhor, que nós possamos caminhar, percorrer esse caminho tão difícil que está à nossa frente. Que possamos chegar livres desses empecilhos todos, chegar àquele ponto final da nossa reencarnação, aquele objetivo final da nossa reencarnação, que é justamente a evolução moral. Continua no leme, Senhor, dessa embarcação, que por vezes parece que vai sossobrar, mas que contigo, Senhor, nesse leme, dirigindo essa embarcação, nós temos a certeza que chegaremos a um porto seguro. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então agora nós vamos ter a leitura do Evangelho, que o Evangelho vai ser lido pela nossa irmã Vera, não é isso, Vera? Isso. Então, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista o que as interpretam. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, não é? Então vamos, nesse clima agora nosso, né, já concentrado, já com a oração feita, o Evangelho lido, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Emílio, Raimundo Emílio, não é? Vamos lá, vamos começar? Então, gente, muito obrigado, né, à Casa de Francisco de Paula pela oportunidade. É sempre uma grande responsabilidade, né, falar de Jesus, mas também é sempre uma grande satisfação, mesmo sabendo da nossa menos-valia, sabemos que o Senhor valoriza o nosso pequeno óbolo, né? E convidamos a todos, né, como já foi feito aí pela dona Clélia, a pensar no bem. Vamos unir, então, os nossos pensamentos, né, nesse momento de afastamento social, mas que a tecnologia nos permite nos ver, né? Porque o recurso da ligação mental nós sempre tivemos, vamos ter para sempre, que é lei natural. Mas agora nós, além dessa possibilidade, podemos nos ver, né, nos nossos pequenos aparelhos aí. Então, convidamos a todos, gente. O momento sempre foi importante, em todos os momentos, a questão da conversão a Jesus. A questão toda está em como entender isso, né? Tem N formas de colocar, N formas de entender, mas existem alguns modelos. Sabemos que o nosso mestre, modelo e guia é Jesus. É o unigênito, é o único anjo que veio à Terra. Mas tem muitos mais próximos de nós.
Um deles, né, que nós conhecemos na história, que tem citado em alguns trechos do Evangelho, inclusive a nossa querida irmã Amélia Rodrigues cita lá nesse capítulo os textos em que a Maria de Magdala, né, aparece no Evangelho. E dos convertidos a Jesus, Saulo de Tarso e Maria de Magdala são os que mais nos tocam, gente. Por quê? Porque eles partem de uma posição bastante antagônica do que normalmente se conduz os cristãos, aqueles que tratam da religiosidade, da moralidade, etc, etc. Saulo de Tarso, embora fosse um homem de muita moral, muito digno, ele era extremamente rigoroso com as leis. E Magdala era uma mulher considerada perdida, né, na visão terra-terra, mas que para Jesus isso não existe. Ele disse que veio para nós, né, para os enfermos. E essa nossa irmã, Amélia Rodrigues, que escreve através do Divaldo Pereira Franco, ela tem uma facilidade muito grande de contar N trechos do Evangelho de Jesus. Muito parecido também é aquele repórter do Mundo Invisível, né, Humberto de Campos, que traz muita coisa interessante para nós. Foi considerado o primeiro repórter. Depois já teve André Luiz, Filomeno de Miranda e outros tantos repórteres do Mundo Invisível. Mas Amélia, né, ela tem aquele coração de mulher, aquele coração de mãe, aquele coração feminino. Ela tem uma doçura para falar de Jesus que parece Magdala depois de convertida. É muito gostoso isso. E esse capítulo, né, é muito interessante porque ele mostra aquele momento em que o espírito, né, sai daquela condição de estar fora do páreo, né, da luta, da luta pela sua melhora, com aquele facho de luz grande que é o Evangelho de Jesus. E Magdala, como todos nós, só no momento oportuno nós conseguimos perceber Jesus, conseguimos perceber a mudança. Só no momento oportuno podemos sermos arrebanhados, né, pelos trabalhadores do Cristo. Mas naquele momento, né, aconteceu um fato que provavelmente o fato mais significante que já aconteceu na história da humanidade, né? O unigênito, o único anjo, né, que o Pai enviou à Terra, sem nenhuma razão, né, e sem nenhuma causa, foi crucificado para atender interesses, né, daqueles que se sentiam prejudicados pelo código moral que ele trazia, que era o Evangelho. Mas o nosso mestre, ele, como todo bom educador, ele sabe que a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então, ele teve que, além de passar aqueles 3 anos nos educando, que está no Evangelho, que não foi só isso, aquele período que não tem no Evangelho, ele também trabalhava, né? Nós temos um livro, por exemplo, A Grande Espera, em que o Eurípides Barçanufo descreve Jesus trabalhando aos 14 anos, dando missão aos 14 anos, aos essênios. Então, Jesus sempre trabalhou. É claro que um anjo não para, né? Ele não vai gastar aquela capacidade toda para ficar estático, né? Então, o nosso mestre, além da educação que ele nos trouxe, além desse código de moral que é o Evangelho, ele precisava exemplificar. Por isso é que ele passou por toda aquela dificuldade, desde o momento da prisão, lá no Horto, né? Lá no Jardim das Oliveiras, dali para a casa de Caifás, da casa de Caifás para o julgamento, todo aquele processo, né, foi muito doído. Isso aconteceu na sexta-feira. E a história que a nossa querida irmã nos mostra é o retorno de Jesus, né, 3 dias depois. Essa é a primeira grande aula sobre o mundo dos espíritos que Jesus nos dá no seu processo de crucificação. Ele simplesmente matou a morte, mostrou para nós que a morte não existe, né? Coisa que ainda hoje temos dificuldade para passar, porque tem gente que continua ainda não preparado. Mas temos que entender que é nossa tarefa continuarmos com o Evangelho redivivo, ou seja, com o Consolador prometido, com o binômio Jesus e Kardec, pois que o Consolador prometido por Jesus tem por função essa, lá em João 14, 26, né, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? As 2 funções básicas do Consolador. Ensinar aquilo que ele não podia há 2000 anos atrás, que é exatamente a vida no mundo espiritual, a vida do espírito, o que é anjo, o que é demônio, como é que reencarna, como é que desencarna, etc, etc. E fazer-nos lembrar o que ele nos disse. João 14, versículo 26.
né? Então, nós temos que continuar essa tarefa, pois ela começou com Jesus, com os seus apóstolos, com aqueles que eles converteram, e conosco, que hoje somos os novos convertidos, né, ao Evangelho de Jesus. Mas, passada então a crucificação, a dor era muito grande, a tristeza imensa, mas ele não perdeu a oportunidade de, mais uma vez, lançar luz naqueles corações, né, dos seus apóstolos, dos seus amigos, dos seus convertidos. E ele escolheu exatamente Maria de Magdala. E a nossa querida irmã Amélia Rodrigues, ela começa pelo final da história, né? Então, ela e mais algumas outras mulheres, né? Foi Joana de Cusa, Maria, a Maria, mãe de Marcos, né? Mãe de Marcos, o evangelista. Elas foram até o sepulcro. E chegando lá, encontraram o sepulcro aberto e não tinha corpo. E Maria de Magdala se prostrou ali para chorar, e as outras correram na cidade para informar isso. E acabaram de informar, e nesse momento, né, aqueles dois mais ligados a Jesus, um pela sua elevação, João, o outro pela sua designação pelo próprio Jesus para ser o líder dele, Pedro. Voltam, esses dois apóstolos vão correndo lá para checar essa informação que aquelas mulheres tinham trazido. E Pedro e João, quando chega lá, constata que realmente é aquilo mesmo, né? Que encontraram lá os lençóis, o lenço que foi envolto na cabeça de Jesus, mas não encontraram o corpo. E Maria de Magdala está lá no chão chorando. E eles foram embora e ela continuou lá chorando. Acontece que, num dado instante, ela percebe que tem alguém atrás dela. E quando ela se vira, esse alguém fala para ela, Maria. E ela identifica que era o próprio Jesus. E ela fala, Rabone. Tá? E com aquela doçura toda, ele fala para ela, não me detenhas, não me toque. Vá para meus irmãos e diz-lhe que eu sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que coisa, né? Olha como é que ele chama os seus apóstolos, meus irmãos. Meus irmãos, meus amigos, meus filhos, né? Então, dessa forma, né, dessa forma doce, então Maria sai dali, né? E ela põe-se de pé, sorriu e tomou o rumo da cidade. Foi direto, ela sabia onde encontraria os apóstolos. Nesse momento eles estavam muito preocupados, porque eles estavam sendo muito perseguidos, então eles estavam num ambiente restrito, fechado, né? E ela sabia onde é, e chegando aos discípulos, ela disse, eu vi o mestre que voltou aos que o amam. Ela sorria e chorava ao mesmo tempo. Era uma coisa paradoxal, né? Com o rosto rubro pela emoção, prosseguiu. Mandou-me anunciá-lo aos seus irmãos, elevar-se-á ao Pai. Ouviram? Jesus vive, ela fala para eles. E aí, gente, vocês imaginam a alegria daquele grupo que naquele momento se sentiam totalmente desamparados. O mestre foi executado sendo um mestre, sem nenhum erro. E eles, né, corriam o mesmo risco, mas não tinham a capacidade e a elevação do mestre. Mas como eles tinham sido preparados pelo mestre, não só no entendimento do evangelho, mas no desenvolvimento da fé, eles tinham convicção absoluta, e ele havia afirmado isso para eles, que ele não os abandonaria. Mas aqueles 3 dias foram muito duros para eles. E a partir desse momento, né, quando Magdala dá essa notícia para eles, informa para eles que no domingo, no fim do dia, né, ele iria visitá-los. Mas nesse instante que ela chega para trazer essa informação, acontece um fato que é importante registrar, que o nosso amigo Tomé, um dos seus apóstolos, falou, não creio. Né? E ainda citou o passado de Magdala, ainda falou, mas você acha mesmo que Jesus ia se aparecer para ela? Que ela tinha um passado triste. Foi como uma espada passando no seu coração, coitadinha. Ela totalmente modificada, né? Mas ela ouviu isso. E ela repete, é verdade. Mesmo que não creias, eu vi, apesar da minha antiga e infeliz condição. Fala ela. Olha que dureza do coração de Tomé, né? E que dureza que a pobre da nossa irmã sofreu aí em função disso, né? E essa cidade, né, que dá o nome a Maria, né, de Magdala, a cidade de Magdala, era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Né? E é claro que todo esse ambiente, né, que tem muita prosperidade, atrai muita gente com diversos interesses. Né? E para lá acorriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Estação de repouso recebia viajantes ilustres e nobres,
gregos, romanos, babilônios, fenícios, medos, que lhe disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. Que foi exatamente isso aí que levou a nossa irmã a cair nas baixas vibrações e na obsessão, pois ela, por ser muito bela, né, ela conseguiu, né, adquirir, né, depois de começar o seu trabalho de divertimento para os homens, ela conseguiu adquirir na cidade uma formosa e luxuosa casa, um palacete, e possuía na sua vivenda, de linhas gregas sóbrias, tudo quanto a ambição podia cobiçar. Mas não se sentia feliz nem ditosa, sofria indizível amargura. Então, veja bem, ela era, nesse momento, né, depois que ela já tinha adquirido o dinheiro, comprado esse palacete, montado um ambiente em que ela recebia dinheiro, e muito dinheiro, dos grandes nobres que ali iam pelo prazer do sexo, etc., etc., ela não se sentia feliz. Ela sentia que tudo aquilo ali, para ela, não lhe dava aquilo que todos nós sabemos, aquele respaldo à consciência que nos faz sentir tranquilo, independente da nossa condição. E é exatamente isso aí é que Jesus registra em todos nós. Quem estuda os livros sobre o resgate no mundo invisível, né, dos seres infelizes que caem no umbral, sabemos que só é possível resgatá-lo quando eles dão sinal disso. Também Jesus sabe qual é o momento que os nossos corações e as nossas mentes se tornam propícios para que ele possa aproximar algum recurso, um de seus divulgadores de evangelho, alguma oportunidade de trabalho, etc., etc., para que possa nos despertar. Foi assim para cada um de nós. Cada um de nós teve o seu momento Maria de Magdala, o seu momento Caminho de Damasco, etc., etc., para chegarmos até Jesus, né? E lá em Magdala diziam, né, que ela era endemoniada, e ela temia sê-lo. E ela acabou sabendo que ela era realmente cuidada por 7 obsessores de baixíssimo nível de vibracional, né? Que, quando ela esteve com Jesus, o simples fato dela estar com Jesus, eles foram afastados e ela pôde retomar a sua vida. Mas ela tinha uma ânsia enorme pela paz e desejava o amor verdadeiro e sublime. O amor que conhecia era, em verdade, luxúria e dissabor. Aquilo que acabamos de falar. É aquele amor que não respaldava a consciência. Era um amor, né, ligado às coisas perecíveis. É tudo aquilo que tem na Terra, tudo aquilo que é material. E ela sabia que, num dado momento, ela perderia tudo isso, né? Isso está nos reforços da nossa alma. Somos espíritos, sabemos isso. Na nossa consciência está escrita a lei de Deus. Todos nós temos consciência disso. Mas acreditava no amor que fosse feito de paz e ternura, doação plena e tranquilizante, de coração generoso. Olha só, ela era de coração generoso, gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia tranquilamente, perfeitamente a dor dos sofredores e se apiedava da aflição dos desditosos. Então, a nossa irmã, mesmo naquela condição em que todos a consideravam uma réproba, ela era uma pessoa boa, tinha um coração bom, fazia o bem, cuidava do bem e ansiava pelo amor. E aí acontece aquilo, né, que a muitos acontece. Há um caso análogo ao dela, que é o caso da esposa de Públio Lentulus, em que a sua serva, né, a sua escrava, né, Ana, seguia Jesus, conhecia Jesus, e a esposa do nosso amigo Públio Lentulus ansiava por conhecê-lo. E Ana acabou fazendo isso, e a gente sabe, lendo o livro Há 2000 anos, a história de Lívia e de Públio Lentulus, né, que foi a grande serva do Senhor, e agora, dessa vez, de maneira análoga. As servas de Maria de Magdala tinha também o hábito de seguir Jesus, e tinha uma delas que tinha muita convicção. E ela chega, né, a Maria de Magdala e fala assim, sobre Jesus com um estranho fascínio no olhar. Numa noite de perfumes primaveris, instada por uma serva de confiança, permitiu um diálogo sobre ele.
quer dizer, essa sua serva de confiança, a que mais fé tinha em Jesus, consegue um diálogo, consegue o que nós chamaríamos de atendimento fraterno à sua patroa. O atendimento fraterno, gente, que todos nós conhecemos, eu gosto muito dele, eu gosto muito de falar dele, porque há uma diferençazinha entre o atendimento fraterno e o conselho. O conselho é ótimo, excelente, todos podem dar. E há séculos, né, ele vem sendo usado. Mas o atendimento fraterno tem um diferencial. É necessário que você enquadre a dificuldade em quem nos procura no Evangelho de Jesus e na vida no mundo espiritual, para que a pessoa possa entender a dor, o sofrimento, se resignar, desenvolver a fé e seguir. Né? Então, foi o que essa menina fez. Falou, olha, não, o Senhor não tem nada disso, ele é todo bondoso. Mas a Maria de Magdala, mesmo assim, por não conhecer, ela pressentia o Senhor, mas não conhecia. E ela falou, mas eu sou diferente, tu sabe que sou. Você sabe qual é a minha profissão. Você sabe como é que eu sou chamada aqui. Eu sou chamada de endemoniada. Ela, lágrimas fluíram quentes e confortadoras, como há muito não expunha. Pelo simples fato dela se expor, né, as vibrações amorosas do Senhor já se aproxima dela. Né? E a sua serva, então, fala para ela, Senhora, ele diz que veio encontrar o que estava perdido. Tá? Então, não se preocupe. E ainda assim ela tem dúvida. Então, mas aí o que acontece? A querida serva insistiu, continuou, né? E a noite passou, o dia passou, né? E aí a serva fala para ela, esta noite o nosso mestre vai estar aqui próximo, em Cafarnaum. Ele vai pernoitar aqui. A senhora pode aproveitar essa oportunidade. Te levo lá. E aí, gente, aconteceu o mais esperado, né, por Jesus, para fazer mais uma das grandes trabalhadoras do seu rebanho, né, do seu séquito de espíritos, que tem timbre mesmo, né, que tem têmpera para suportar a dureza que foi há 2000 anos ser cristão. Que para nós hoje, trabalhadores da última hora, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que aqueles valorosos cristãos de outrora, como fala Dr. Bezerra. Então, à noite, acompanhou a servidora até Cafarnaum. Ao retornar, não era a mesma. Depois de conversar com o Senhor, né, estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo esperanças e ideais novos, dantes jamais sonhados. Gente, tem ideia do que seja isso? Um ser que sofre porque está no descaminho, que sente o desejo do amor verdadeiro, que anseia pela instrução e vá fazer o atendimento fraterno, presencial com o próprio Senhor. Então ela volta totalmente transformada. E como é da lei de amor e de justiça, o simples fato dela se prostrar aos pés do Senhor, se entregar ao Senhor, falar dele que tinha dúvida se ele poderia recebê-la e ele falar para ela com toda a doçura, eu vim para os doentes, eu vim para vocês, eu vim para os necessitados, eu não vim para os bons, eu sou o médico dos pobres, eu sou o médico dos necessitados. E a sua presença, a sua luz e os seus obsessores foram desligados. E, naturalmente, com os recursos de amor do mestre também recolhidos, porque são irmãos também necessitado do socorro e da oportunidade. E, por determinação do mestre, naturalmente conduzido a algum ambiente onde pudessem ser tratados e orientados. E a querida Maria de Magdala, então, retorna, né, para a sua cidade, e na manhã seguinte, gente, que coisa incrível, a cidade de Magdala soube pasmada da conversão da pecadora. E ela simplesmente fez o seguinte, distribuíra tudo quanto possuía, e com o estritamente necessário iniciava a vida nova. Então ela pegou aquele palacete, todos os bens que ela tinha, joias, ela tinha muito perfume, muita coisa, e simplesmente distribuiu tudo isso aí. Fez como Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus o visitou, ele prometeu distribuir 50%. Acontece que depois ele se tornou o 13º apóstolo. Porque naquele momento, como ele era cobrador de impostos, ele falou para Jesus, se eu defraudei, quer dizer, se eu enganei alguém, se eu tomei de alguém indevidamente, eu restituo 4 vezes. Então, por isso que ele ficou com 50%.
Mas assim que ele viu que não deve, que ninguém foi cobrar, ele doou os outros 50% e se tornou o 13º apóstolo. Assim fez Magdala também. Não era tão rica quanto o Zaqueu. O Zaqueu era milionário, ou bilionário, quiçá, né, para hoje. Mas ela, muito rica, né, doa tudo que ela tinha e começa a vida nova. Havia na cidade, coisa interessante, essa cidade era uma cidade, como colocamos no início, né, com muita convergência, com muitos homens ricos, etc. E havia lá um homem rico, né, um fariseu chamado Simão, muito rico e orgulhoso, e que gostava de exibir sua fortuna pessoal. Então era hábito dele chamar os artistas, convidar os artistas, as pessoas famosas, os mais importantes homens da região, para vir à sua casa. E ele oferecia lá altos jantares, almoço, etc, etc. E quando ele ouviu falar desse Jesus, né, sabendo que Jesus se encontrava perto de Magdala, ele mandou servidores seus, né, e convidá-lo para um almoço. E assim, naturalmente, Jesus já foi ele próprio que estava atuando sobre isso aí, porque o tempo todo ele criava essas oportunidades para que ele pudesse chegar aos fariseus, a nós, a todos. Não, como hoje não tem exceção, então ele aceitou o convite de almoçar na casa do fariseu rico e orgulhoso aí, de nome Simão. E aí, tem o prazo marcado, né? E o Rabi, então, e 2 discípulos chegaram à casa engalanada e foram recebidos com riso de júbilo e mal disfarçado motejo. É claro, né, naquela simplicidade, embora aquela luz toda, aquele semblante iluminado de bondade e amor, aquela doçura toda, um espírito que nenhum de nós tem como avaliar, porque está muito depois de nós. Há mais de 4 bilhões e meio que ele é anjo, pois há 4 bilhões, cerca de 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 600 de anos, ele recebeu do Pai a incumbência de cocriar com ele esse planeta. Então, numa prece que ele faz, momentos antes dele ser preso, né, lá no jardim, ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que esse mundo existisse. Ou seja, antes que o planeta Terra existisse, ele já estava na glória do Senhor. Já era um anjo, né? Então, chegando com aquela humildade toda, é claro que naquele monte de gente nobre, trataram com gracejo, etc, etc. E como sempre aconteceu e acontece ainda hoje, né, quem está consciente do que está fazendo continua independente do julgamento que se faça, né? Então, ele e seus 2 apóstolos ficaram tranquilos, né? Mas quase ao fim do banquete acontece realmente o norte aqui na nossa palestra, né? Quase ao fim do banquete, rompeu sala dentro a figura chorosa de estranha mulher. Ela olhou em derredor como se procurasse alguém e, vendo Jesus, caiu de joelho aos seus pés e chorava copiosamente. E suas lágrimas, né, saltavam-lhe do olho e caíam sobre os pés dele. Enxugava-os com a basta cabeleira. Então as lágrimas caíam em seus pés e ela enxugava com seus próprios cabelos. E ela levava também um vidro de perfume, né, e abriu e derramou nos pés do Rabi. Perfumou todo o pé de Nosso Senhor. O perfume de rara essência invadiu o recinto e ela prosseguiu repetindo o generoso gesto. Chorava, perfumava e enxugava com seus cabelos, né? Acontece que Jesus, então, chega para Simão e fala assim, e Simão e todo aquele grupo achava aquilo extremamente estranho. Mas ele conta uma história que convence a Simão. Ele fala: Simão, se alguém te deve, vamos supor, R$100 e o outro te deve R$1.000, mas não tem como te pagar e você os perdoa, quem que você acha que tem mais mérito aí? Ele fala: o que me deu, o que me perdoou R$1.000. Ele fala: pois é, eu cheguei aqui, você não chorou, não perfumou meus pés, não lavou meus pés, não enxugou meus pés, mas essa senhora fez tudo isso. Então ela está com o prêmio maior. Você é aquele dos 100 e ela é dos R$1.000. E aí, além do magnetismo superior do mestre e a lógica da sua colocação, Simão concorda com ele plenamente, né? E Jesus, então, dá aí, nesse momento,
né, a carta de alforria à nossa irmã. Diz para ela que todos os seus pecados estão perdoados, que os obsessores se afastaram e que ela poderia segui-lo, mas sabendo que essa opção era a opção da porta estreita. E ela simplesmente desapareceu de Magdala. Tá? Mas todas as tardes, sem exceção, na multidão, ajudava crianças enfermas, oferecendo olhos a cegos, e ajudava os cegos a transitar, né? E mãos trôpegos, arrependida e ansiosa pela própria renovação total, pôs-se a seguir Jesus de cidade em cidade, por onde ele fosse. Então, nós sabemos, né, no decorrer da história de Maria de Magdala, que a partir daí ela realmente passou a fazer isso. Todos aqueles necessitados que ela encontrava no caminho, começando pelas crianças, ela ajudava. E foi assim até o final da sua vida, lá próximo de Éfeso, né, onde o próprio Jesus, quando chega o momento do desencarne, o próprio Jesus vem buscá-la. Então, meus amigos, o que nós podemos aproveitar o máximo desse estudo, né, é não perder a oportunidade de pegar livros como esse, né, que a Casa de Francisco de Paulo está estudando esse ano, às sexta-feira, né, nas reuniões de conforto, e que a nossa irmã Cléia mostrou, porque esse é apenas o item 17. Tem vários itens, e cada um são textos do Evangelho que, normalmente, se lermos no Evangelho, não vão conseguir ter o entendimento que tem uma Amélia Rodrigues. E por quê? Porque todos eles têm um propósito. Qual é o propósito? O que tem todo pregador do Evangelho: mover-nos para dentro de nós próprios, para que possamos, fazendo as nossas reflexões, as nossas renovações, as nossas mudanças, nós podemos aceitar a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, mas não mais como um artigo religioso. Não. Jesus não é artigo religioso, nem é mito, não pertence a religião nenhuma. Jesus, a partir do momento que nós começarmos a vê-lo como mestre, modelo e guia, o significado dele muda imensamente para nós. Porque o que faz o mestre? Instrui. E todo o seu evangelho é instrução. E dentro do seu evangelho tem o célebre Sermão do Monte, que ele é mais extenso no evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é, segundo muitos espíritos elevados, o maior conteúdo que um texto pode ter de moralidade. Então, cabe-nos, né, considerando o que ele colocou, né, lá, que João anotou lá no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 26, né, ensinar o que ele não podia agora. Ler esse livro para que possamos ver a história realmente no mundo espiritual e resgatar o seu Evangelho. Tá? Podemos, quem não tem o hábito, começar por Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Ali nós vamos ver o extrato de um anjo. Nós não conseguimos ser aquilo ali. Nenhum de nós tem aquelas bem-aventuranças ainda. Nenhum de nós é o sal da terra, como ele colocou. Nenhum de nós é a luz do mundo, como ele colocou. Nenhum de nós ainda consegue fazer a esmola, como ele colocou. Que saiba a mão esquerda sem nenhuma mão direita. Nenhum de nós não ajunta nenhum tesouro na terra. Tenho tido muita oportunidade de estudar e de estar com os franciscanos. Aprendi com o próprio Francisco de Paula uma lição numa comunicação que eu li dele. Ele está sugerindo para nós, na comunicação que eu vi, o seguinte: os franciscanos fizeram o voto de pobreza, mas nós, a maioria de nós, não temos condição de fazer. Então, ele nos sugere que façamos voto de desapego. E eu fiquei extasiado. Eu digo, como são esses franciscanos? E quando você vê, a semana passada eu estive no Francisco de Paulo do Meia, comemorando 89 anos. A casa de vocês, perto disso aí. Então, gente, há quantos séculos esses franciscanos trabalham por amor a Jesus? Francisco de Assis. Não temos como aquilatar a elevação desse espírito. Não temos como avaliar o quanto ele é importante nessa pleide de espírito, nesse grupo de espíritos que com Jesus criou o planeta
e o dirige até levá-lo à angelitude. O mestre disse, enquanto faltar um ponto ou um J, eu vou estar aqui. Tá? Então, enquanto todos nós não chegarmos à angelitude, o mestre não vai dizer, ó Pai, aqui está aquela bola de fogo que o Senhor me permitiu criar há não sei quantos bilhões de anos. Então, meus amigos, muito obrigado a todos vocês pela atenção, pelas boas vibrações. Obrigado à Casa de Francisco pela oportunidade. E desejamos com toda sinceridade que nossas mentes unidas nesse momento possam estar recebendo do alto, né, de Maria de Magdala e de sua equipe, que por ser trabalhadora de Jesus, de Francisco de Paula e sua equipe, de Jesus, de Maria de Nazaré, de José o Carpinteiro, muita luz para cada um de nós, para os nossos lares, para as nossas famílias. E dessa forma, como estamos espalhados em diversos pontos nessa cidade, quiçá no Brasil e no mundo, né, nós estamos pedindo a Jesus que ilumine as nossas regiões. Muito obrigado e muita paz a todos. Obrigada a você, tá? Obrigada. A nossa casa vai fazer 93 anos o ano que vem. Já tem 93 anos que vem. Em abril, dia 23. Né? Que maravilha. E, então, foi muito bom tê-lo aqui conosco, nessa conversa, né? Passando para nós tanta coisa boa, né? Para nós meditarmos, porque a gente sabe, mas às vezes a gente não para, né? Para raciocinar, para pensar, né? Tudo que foi falado aqui. Então, obrigada mesmo, tá? E volte sempre, não é? O convite já está feito. Né? Muito obrigado, Ana Clara. Tá bom. Então, vamos continuar o nosso trabalho, né? E claro que aqui, nessa reunião, assim, que a gente chama de virtual, mas não é. Vocês sentem que essa reunião é virtual? Não, é real pra caramba, não é? Eu vejo que é uma reunião muito real. A gente sente, não é? A gente está junto, parece que eu estou lá. Eu me vejo lá na congregação, é interessante. Parece que eu estou lá naquele lugar, com o senhor aqui assim, à minha direita, não à minha frente, não é? Então, nós estamos na congregação, não é? Estamos imbuídos desse sentimento, estamos recebendo realmente, né, a ajuda do alto. Por quê? Porque nós estamos unidos em nome de Jesus, não é? Nós estamos aqui com esse sentimento de amor, desprendimento. Nós não estamos aqui para nos mostrar, para achar que um é melhor do que o outro, nada disso. Nós estamos aqui por opção. Ninguém é obrigado a estar aqui hoje, né? Podia estar fazendo outra coisa, mas nós estamos aqui juntos, firmes nesse propósito de cada vez mais nós procurarmos, né, ficar junto de Jesus, não é? Procurarmos essa ligação. Então, nesse momento, nós vamos até pedir a Ele que faça, é o momento da irradiação, o momento em que nós vamos deixar, não é, o nosso pensamento e pedindo a Ele, ao nosso Mestre Jesus, que possa levar o fluido benéfico a todos aqueles nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, Senhor, nas ruas, nas conduções, nos seus lares, nos hospitais, nas casas de repouso. Enfim, não vamos enumerar a todos, mas pedimos que aonde houver a necessidade, onde houver um irmãozinho nosso precisando de ajuda, que essa ajuda possa ser feita, que Ele coloque a sua mão sobre o nosso irmão e que esse nosso irmão possa, sentindo a sua mão, sentindo o seu fluido benéfico, que ele possa realmente se transformar, melhorar, não apenas na saúde física, mas também nos seus pensamentos, no seu modo de ser, no seu modo de agir. Então, Senhor Jesus, que nesse instante, acho que todos estão sentindo a mesma coisa que nós estamos sentindo, uma tranquilidade, uma paz,
na certeza que o nosso amado Jesus está distribuindo pela humanidade toda esse amor, essa paz, essa tranquilidade, essa saúde, não apenas a saúde do corpo, mas a saúde também mental e espiritual. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua mão e nos ajuda a ajudar. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Então, nós vamos pedir ao nosso irmão Proença que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento. Mas antes, Márcia, você vai ler o boletim no final, não é? É, Márcia? Pode ser no final, pode ser no final. Então, tá bom. E nós queremos mandar um abraço, antes da oração, a uma irmãzinha que apareceu o nome dela, que ela diz que é convidada do nosso irmão Raimundo Emílio, né? É. Larissa, né, Larissa, né? Um abraço bem forte, seja bem-vindo e volte sempre, tá bom? Tá, fiquem com Deus. Então, Proença, meu filho, pode fazer a prece de encerramento? Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite reunidos na casa de Francisco de Paula, em sua extensão. Agradecemos aos amigos da espiritualidade que nos permitem realizar esse trabalhinho. Agradecemos ao nosso irmão Raimundo, muito felizes em revê-lo, que nos trouxe, mais uma vez, um estudo com tanto material para nossa reflexão. E, como ele disse, cientes de que não somos o sal da terra, nem a luz do mundo, mas que com muita simplicidade nos colocamos nesse trabalho de amor, preparando o nosso caminho rumo ao progresso espiritual, que é o objetivo de todos nós. Por isso tudo, nós te agradecemos, Pai, te dizendo do fundo do nosso coração, obrigado, muito obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Então, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, nós damos por encerrado o trabalhinho da nossa noite. Mas, para não perdermos o hábito, lá na nossa congregação, sempre a gente diz assim, mas vamos esperar um minutinho para nós ouvirmos o boletim da casa. Né? Então, graças a Deus. Vamos ouvir o boletim da casa, que a nossa irmã Márcia vai ler para nós. Boa noite. Campanha para o Dia das Crianças. Colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação disponíveis em nosso site e naquele cartaz que estamos divulgando. Envie foto do comprovante para o WhatsApp 997866525. Estamos quase lá, quase atingindo a meta. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas de tamanho G, EG e XG da Big Frau. Roupa íntima, tamanho G e EG, feminina e masculina. Luvas de látex, tamanhos M e G, especialmente M. Esparadrapo micropore. Entregas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. A congregação continua aberta, né? E nós temos, então, as sessões públicas virtuais, terças-feiras às 20 horas pelo Google Meet, quarta-feira às 10 da manhã e às 8 da noite pelo Zoom, na sexta-feira às 15 horas pelo WhatsApp e às 8 da noite pelo Zoom, domingo às 15h30 pelo YouTube. Esse link, convite para as reuniões, será divulgado nos grupos do WhatsApp e para quem pedir através do site da congregação. Uma observação,
As palestras da internet são gravadas. É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. Se precisar se levantar, é bom desligar a câmera. E é bom a gente observar que temos que ter silêncio e concentração. No site da congregação, que é o www.cefp.org.br, nós vamos encontrar a prece pela humanidade, diariamente às 21h30 em sua residência. Leia uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, selecione pandemia, irradiação e prece à distância, clique no link para acessar o formulário para incluir os nomes. Prece pelos desencarnados, toda segunda-feira às 18h30, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lá também, no site, lá em Pandemia, Irradiação e Prece à Distância, clica no link para fazer a inclusão. A gente lembra que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. As palestras virtuais acontecem terças, quartas, quintas e sábados na aba Divulgação CFP no YouTube. Jornal A Caridade também está na versão digital lá no site, na aba Divulgação Jornal A Caridade. Os estudos doutrinários estão ocorrendo e pode se inscrever através do e-mail contato@cefp.org.br, e a relação dos cursos realizados está lá no Jornal A Caridade. E o atendimento fraterno é para aqueles que desejarem, podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno, através do site da nossa congregação ou diretamente no site do espiritismo.net. Boa noite. Boa noite. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, não é?